Olá, pessoal. Estamos aqui continuando na sequência que temos de sessões sobre transfer pricing em uma nova realidade, né, em que a gente está discutindo um novo potencial, um novo marco regulatório que tem total contexto com o interesse do Brasil em entrar na OCDE. Então, nesse mesmo contexto, eu chamei aqui para participar dessa sessão comigo Diego Marchand, que é um profissional que eu conheço já há muito tempo, um amigo, que tem uma longa caminhada em transfer pricing aqui no Brasil. E para eu não ter que apresentá-lo, vou pedir para ele se apresentar para vocês que não conhecem. Igor, e obrigado pelo convite, obrigado, Becomex, e é um prazer falar aí com vocês. Bom, eu trabalho há bastante tempo nessa área de crédito de transferência. Eu dei sorte de, no início da minha carreira, cair num escritório, numa equipe de um grande profissional dessa área. Tive a sorte de participar de casos no início das fiscalizações e autuações de crédito de transferência. E aí, desde então, eu tenho passagem por Big Four, passei por um grande escritório de advocacia que cuidei da célula de crédito de transferência, e há 5 anos eu tenho o meu próprio escritório, Marchand TP, que foca em matéria de crédito de transferência. Enfim, esse é um tema que eu trabalho bastante. E, enfim, também participo de palestras e aulas, enfim, no BDT, na GV. E, enfim, é um tema que eu gosto muito de discutir e, enfim, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Não, perfeito. A gente já trabalhou junto em casos, né, também nessa longa jornada aí. Muito bom. Então, Diego, para a gente começar aqui a ir para o que interessa, a gente já tem conversado há um tempo sobre como a gente enxerga, né, num mundo futuro ali de um alinhamento, né, ou seguindo o padrão internacional, como que ficaria as soluções de conflito, né? Como você é bastante experiente em processos, em defesas e em atuação em casos práticos de TP durante bastante tempo, a sua visão sobre um potencial contencioso, até se evitar o contencioso, acho que é bastante rico, né? Então eu penso aqui em MAP, em eventualmente um APA. O que que você acha, se você pudesse imaginar assim a sua atuação daqui a alguns anos, num ambiente que a gente já tenha leis, né, todo um ordenamento que dê suporte à abordagem internacional, como que você enxerga esse contencioso ou um jeito de evitar conflitos até? Eu acho, Igor, que a relação contribuinte e fisco vai mudar bastante em matéria de preço de transferência. Então, a gente viu no passado uma relação assim de distância, o contribuinte com medo de discutir com o fisco, de entregar informação, porque já viu autuações em que a abordagem foi muito além do que era, por exemplo, eu já vi auto de infração que foi cancelado agora pelo CARF, no caso recente, e o ajuste foi maior do que o valor da importação. Então, a gente tem uma série de casos que deixam alguns contribuintes com medo, e também as autoridades fiscais já viram muita coisa também e que levariam a ter um pé atrás o procedimento de alguns contribuintes. Então, eu acho que essa realidade ela vai mudar completamente. Então, com o possível ingresso do Brasil na OCDE, eu acho, primeiro, vai ter uma mudança de legislação, um marco regulatório, como você bem falou, e acho que preço de transferência vai ser um tema que até então era discutido por advogados, contadores e pessoal da área de TI, e o grande nome dessa nova realidade vão ser os economistas. Então, tudo que era a margem fixa, tem informação, pega os dados, extrai do sistema, calcula, roda o cálculo, não. Hoje, os cálculos
forem feitos como a OCDE determina, os parâmetros da OCDE, vai ter uma análise econômica com banco de dados que ainda não existem no Brasil, né? Então, eu acho que essa realidade vai mudar bastante. O foco que eu acho que eu gostaria de falar aqui com você é a relação fisco e contribuinte, como vai ser no futuro. Eu já falei um pouquinho como era no passado, e eu posso dizer que, recentemente, eu já tive casos em que eu fui na COSIT, fui muito bem recebido, pude discutir bem em alguns casos, de potencial MAP. Enfim, eu acho que essa realidade já está mudando. Mas, no futuro, com esse novo padrão de regras, vai ficar completamente diferente. Por quê? Porque em preço de transferência, no mundo inteiro, você não vê o nível de litígio que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu tenho alguns clientes que têm, sei lá, 15 casos de preço de transferência. Você fala com ele e pergunta, que ano você está falando? Então, nos Estados Unidos, a gente vê, na Alemanha, as empresas têm poucas empresas têm um caso, né? Então, eu acho que essa realidade vai mudar. E por quê? Porque nesses países, o contribuinte e o fisco, eles sentam para discutir. Então, por exemplo, eu vou querer fazer um APA, um Advanced Pricing Agreement. Eu vou ter que sentar com o fisco e eu explicar a minha operação, entregar documentos, estudos econômicos, para provar que a minha margem com aquele método X é tal. E até eu acho interessante, eu discuti isso com a CDE num dos eventos, e uma coisa que chamou a atenção deles é que o Brasil, ao meu ver, já existe uma relação dessa com essas características em fins tributários. Então, quando a gente fala de regime especial para fins de ICMS, a maioria das empresas já teve uma hipótese em que chegou no posto fiscal e apresentou um pedido de regime especial, mostrou documentos, mostrou operação, fez uma reunião com o fisco e teve o seu pedido atendido ou não, ou teve que fazer um procedimento um pouquinho diferente, mas é uma coisa que já existe no Brasil. Então, isso até chamou a atenção da CDE quando eu conversei com eles, que é uma realidade que a gente nunca pensou para fim de preço de transferência, mas que pode existir. Então, já existe esse ato de sentar com o fisco, discutir a operação e chegar a um acordo, um entendimento. Então, eu acho que esse vai ser o grande marco aí no futuro, um cenário de cooperação, de sentar, discutir e chegar a um acordo. Perfeito. Gostei muito dessa sua analogia com esse tipo de discussão de regimes especiais. Acho interessante. Eu só vou fazer um parênteses aqui para aqueles que não conhecem tanto sobre transfer pricing fora do Brasil. Então, a figura do APA, para quem está aqui e não tem tanta familiaridade com o termo, é um tipo de instrumento em que o contribuinte ele senta para discutir com o fisco previamente, com muitos fatos e detalhes sobre a transação e de como ele enxerga, ou seja, a melhor maneira de se alocar o lucro dado aquele conjunto de fatos, né? Muito bom. E com relação à MAP, eu lembro que você comentou uma vez, né, que discutiu, como você mesmo falou até há pouco, sobre MAP já no contexto atual. No futuro, talvez seja até mais fácil. Eu acho que no futuro pode ser até mais fácil, né, porque vai ter um arcabouço jurídico mais robusto para uma discussão, né? Com certeza. Eu acho... O MAP, eu já tive a oportunidade de participar de um caso concreto aqui recentemente. Desde 2018, a gente tem a Instrução Normativa 1846, que trata de procedimento amigável. A Receita Federal, inclusive, fez um manual. E eu, quando fui discutir esse tema, fiquei muito impressionado de forma positiva, porque eu fui muito bem recebido, a autoridade fiscal da COSIT me recebeu, entendeu o caso, fez perguntas, enfim, houve todo o espaço necessário para discutir isso. Eu achei muito positivo à época
E eu acho que a tendência é que procedimentos como esse, e aí tem um viés parecido com o que eu falei, de sentar com o fisco, discutir, vai acontecer. Então, o cenário ideal que eu vejo, num cenário Brasil-OCDE, é que daqui a alguns anos o nível de contencioso fique muito reduzido, instrumentos como o APA, esse acordo prévio, vão servir para as principais empresas chegarem ao fisco e conversarem, explicarem a sua operação e apresentarem os documentos, as margens, e o fisco vai ficar, por um lado, também interessante para o fisco, que ele entenda a operação, tenha todos os documentos e chegue a um acordo que atenda os interesses dele de base tributável de imposto de renda no Brasil. Então, eu acho que o APA e o MAP, e depois, o MAP ele surge num momento posterior ao APA, né? Então seria no final, quando há uma discussão. Então tem um caso, por exemplo, que não tinha acordo prévio de preços, o APA, e há uma discussão em relação às margens. Por exemplo, a margem de um método aqui causa uma dupla tributação num outro país, e aí o fisco vai chegar e vai entender, bom, a margem na sua matriz está falando que a margem é 5 e aqui a margem é 10. Ah, mas por que seria 5? Ah, seria 5 porque tem essa particularidade, é um produto novo, enfim. Então, eu acho que esses dois instrumentos combinados, eles vão ser muito interessantes para reduzir o litígio e, assim, eu acho que não é que não vai existir litígio, mas eu acho que vai ser um litígio de poucos casos, de casos high level, de casos bem relevantes, e esse que eu vejo como futuro. Ainda nessa linha, eu acho assim, nesse novo contexto, e aí falando um pouquinho de fiscalização e de relação fisco e contribuinte, eu acho que tem um aspecto importante, primeiro, tanto para os contribuintes como para o fisco, de preparação. Então vai ser uma nova realidade, vai mudar da água para o vinho, eles vão ter que se preparar, e eu sei que as empresas vão buscar isso, eu sei que o fisco já está vendo a preparação, isso vai ser objeto de um dos seminários do CDE em Brasília, e eu acho que depois de um tempo as duas partes vão ver que essa nova realidade ela pode ser positiva e que vai diminuir o número de contencioso, o gasto que a gente tem aqui no Brasil com contencioso, de advogados, de provisão. Então, eu acho que é um processo longo, que vai mudar todos os paradigmas, mas eu acho que pode ser positivo e pode dar certo. Afinal, a gente tem aqui todas as grandes multinacionais, a gente tem ótimos profissionais, o fisco brasileiro tem grandes profissionais, inclusive com especialização fora, então eu acho que a gente vai sair de um cenário antigo para um cenário novo que vai nos trazer um pouco mais de certeza, especialmente para aquela multinacional que quer investir no Brasil, ela vai saber que não vai receber um auto de infração enorme depois de um tempo, e para o fisco, eu acho que vai ser interessante, porque depois de todo esse estudo, eu acho que a Receita Federal ela chegou à conclusão de que há perda de arrecadação aqui no Brasil. Então, eu acho que esse cenário, muito diferente, e vai ter muita dificuldade, ele vai ser muito positivo daqui a alguns anos. A gente vai falar daqui a 10 anos, olha, lembra a época que a gente tinha margens fixas, auto de inflação? Então, eu acho que vai mudar completamente o paradigma, e acho que vai mudar de uma forma positiva, que vai trazer benefício para o Brasil. Eu já tive um caso concreto em que uma empresa vinha para cá investir e, por causa de preço de transferência, deixou de investir. Então, acho que o Brasil passará, em matéria de preço de transferência, a competir de forma igual com outros players, outros países que podem receber investimentos. Perfeito. Não, eu gostei muito do que você disse, Diego, porque muitas vezes a gente ouve algumas pessoas comentando, tendo uma visão até mais pessimista, com relação ao contencioso no futuro, por conta da subjetividade da análise, tipicamente de acordo com o padrão internacional, mas eu concordo com você, existem mecanismos de
pacificação, né, de conflitos, e que você colocou muito bem aqui, e eu também tenho uma visão mais positiva sobre esse futuro. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a sua participação, foi muito rica, tenho certeza que o pessoal gostou do que ouviu, foi bastante rico para a discussão aqui no Brasil. Claro que a gente poderia ficar falando durante mais do que horas sobre isso, que a gente gosta muito, mas nesse tempo que a gente separou foi bastante rico e eu te agradeço mais uma vez. Bom, Igor, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, discutir um tema que eu gosto tanto e trabalho tanto. E, enfim, espero que as pessoas possam analisar o material e trazer um ar positivo aí à discussão, que eu acho que é a minha visão, é parecida com a sua. E eu agradeço muito a participação e fico disponível para outras participações aí no futuro. Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.